primeiro dizer assim, que eu não disse que o deputado era playboy, ele se doeu, o movimento dele, o MBL, é basicamente um movimento de playboy. Esses movimentos que surgiram no contexto ali do impeachment contra a presidenta Dilma são fundamentalmente movimentos de classe média, isso está provado, e assim, nenhum problema em si a pessoa ser de classe média, tem muita gente que é de classe média e que é comunista, que defende a luta da classe trabalhadora, porque pessoas de classe média também são assalariadas, mas o deputado se doeu e defendeu o Arthur Lira, né? Porque o ataque a Glauber é fundamentalmente isso, é defender o Arthur Lira, que é ele que está perseguindo o Glauber. Kim Kataguiri votou contra o PL 2788 de 2019, que criminalizava o rompimento de barragens por negligência. Veja, em Brumadinho, cidade destruída, 272 pessoas morreram no imediato, prejuízos bilionários para as pessoas, para as pequenas e médias empresas e tal. A imensa maioria do Congresso votou a favor desse projeto, entendendo a importância frente àquela tragédia, mas só 62 deputados votaram contra. Kim Kataguiri foi um deles. E aí, deputado, você diz que é contra a impunidade, você diz que é contra a criminalidade, porque você foi um dos poucos deputados que votou a favor de não punir empresário mafioso que destrói a vida de milhares de pessoas. Em relação ao PL 2788, uma explicação muito simples e muito técnica na realidade. Você precisa separar, e esse projeto não separava, o que é uma barragem de rejeitos, o que é uma barragem de mineração, para uma barragem de infraestrutura de hidrelétrica. Eu fui relator do projeto de lei do licenciamento ambiental. Esse projeto, sim, instituía a pena muito dura para qualquer desastre ambiental causado por negligência, por omissão, por imperícia, em caso de barragens de rejeitos, porque a barragem de rejeitos é um passivo, é um prejuízo que aquela empresa precisa arcar e que precisa ter uma atuação do Estado para fiscalizar e garantir a manutenção daquela barragem, diferente de uma barragem de hidrelétrica que é um passivo. O próprio negócio da hidrelétrica depende daquela barragem, se aquela barragem não funcionar, aquele negócio vai dar prejuízo, então são tratamentos distintos para situações distintas. Se o deputado discorda do projeto, ele poderia, por exemplo, apresentar uma emenda. Ele poderia debater com sua bancada ou com seus pares para fazer mudanças no projeto e torná-lo melhor. Mas ele votou para proteger os empresários, tanto é assim que ele acabou de falar que os empresários são achacados, então os empresários são vítimas. 270 pessoas, mais de 270 pessoas foram mortas em Brumadinho e o deputado está com pena de empresário. Ele acabou de falar, ele está com pena de empresário. Deputado, fale para o pessoal, para a população de Minas Gerais. Uma vez ele está sendo falacioso. Primeiro, eu não disse que a culpa é da vítima, eu não disse que os empresários são coitados no caso de Mariana e de Brumadinho. Eu disse que institucionalmente nós temos uma legislação que na compensação ambiental, em vez de nós compensarmos o meio ambiente com reflorestamento, em vez de a gente compensar o meio ambiente, né, em você fazer, por exemplo, corredores para evitar atropelamento de animais, você colocar fiscalização da polícia ambiental para evitar escoamento de madeira ilegal, nós utilizamos esse dinheiro hoje para atender a interesses políticos escusos. Vamos supor, então, que você, com o seu projeto, com o seu plano de governo, você dispute a Prefeitura de São Paulo, você ganhou a Prefeitura de São Paulo. Como você pretende implementar, uma vez ganhando a Prefeitura de São Paulo, o seu projeto comunista revolucionário? Veja, gente, a pergunta ela tem uma mentira, né? Não se implementa um projeto comunista num âmbito municipal, né? Nem numa eleição está em jogo se vai ser o modo de produção, o regime, se vai ser socialista ou comunista. Isso não está em jogo numa eleição, especialmente numa eleição municipal. O deputado deve saber muito bem que o município, no Brasil, a estrutura de municipalidade, ela concentra bem pouco de capacidade arrecadatória, decisória, que tem uma hiperconcentração de poder no âmbito da União, né? A União é responsável pelo maior número de impostos arrecadados e os marcos regulatórios dos próprios serviços municipais dependem muito de competências da União. Eu espero que o deputado saiba disso. O que é que está em jogo, por exemplo, na eleição municipal? Está em jogo, basicamente, o modelo de governança e o conflito redistributivo. O que é o conflito redistributivo? É para onde vai prioritariamente o orçamento. De quem se cobra e para onde vai o orçamento. Eu fui candidato ao governo do estado de Pernambuco em 2022. O que é que a gente estava colocando ali como debate?
tem 3 questões fundamentais. Primeira questão, é preciso fazer da campanha uma espécie de plebiscito programático. Você deixar muito claro o que vai fazer, como vai fazer, de onde vai sair o dinheiro, qual é que vai ser a perspectiva, como você vai apresentar os projetos para saúde, educação, cultura, lazer, infraestrutura, meio ambiente e por aí vai. Deixando claro o projeto que você está defendendo, envolvendo toda a classe trabalhadora, envolvendo os movimentos sociais, envolvendo a academia, ganhando a eleição, desde já se propõe uma governança com participação ativa, né? Não uma governança a frio, uma governança a quente. Então, mecanismos de orçamento participativo, mecanismos de participação direta e indireta nas secretarias, junto com os movimentos sociais e os setores da sociedade interessados em determinadas áreas específicas. Então, por exemplo, vai ter uma secretaria de saúde. Os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, os usuários, têm que ter vários mecanismos de consulta, de participação direta e indireta para fiscalizar o trabalho da secretaria, para definir as prioridades orçamentárias e definir os marcos de regulação da política no setor de saúde. Não tem uma tréplica, mas você que faz a próxima pergunta. Vamos lá, qual foi a instituição que disse que o PL do veneno não representava risco à saúde do povo brasileiro? Porque eu acabei de citar, esse momento já está nas minhas redes sociais, que a Fiocruz afirmou que não existe nível de consumo seguro comprovado com testes clínicos para essas substâncias cancerígenas que causam câncer. Isso é bem objetivo e bem simples, e você não respondeu. Aliado a isso, você faz uma confusão, porque veja, a questão da União Europeia e dos Estados Unidos sobre o consumo de agrotóxicos não é questão de burocracia, de procedimento. A questão central é que a cada 3, 4, 5 meses tem algum projeto de lei na Câmara dos Deputados que está no projeto de lei a liberação da substância. Está no projeto de lei. E aí, evidentemente, que eu não vou lembrar o nome das substâncias cancerígenas e por aí vai, que tem nomes ultra complexos de química. Mas assim, o Congresso brasileiro, de tempos em tempos, aprova a liberação de substâncias que a União Europeia, por exemplo, não usa. Isso é fato. É só dar uma pesquisada. Vou estar subindo aí para minhas redes sociais matérias sobre o tema. E o deputado faz uma demagogia, que é, por fora de estudos, por fora da experiência internacional. Vamos fazer o seguinte, deputado, apresente um projeto de lei dizendo assim, no Brasil só se usa os agrotóxicos que são liberados na União Europeia. A bancada ruralista que você vota junto não vai aprovar. Sabe por que ela não vai aprovar? Porque aqui tem um nível de liberou geral, causando doenças no povo, destruição ambiental, contaminação de lençóis freáticos, que você traz um pseudo-debate técnico para fugir do mérito político. Lá. O PL não lista nenhuma substância. O PL do PL do veneno que você está colocando não lista nenhuma substância. Então é impossível, inclusive, a própria Fiocruz falar, olha, esse PL está liberando substâncias que seriam proibidas e que fariam mal à saúde para outros países. Impossível, porque o PL não lista substância. O PL fala sobre procedimentos. Então não sei se você não leu o projeto e que você está falando sobre ele aqui sem ler, né? Não sei de onde você também tirou que a Fiocruz falou isso sobre este projeto, porque este projeto não lista substância e muito me assusta um comunista querer sujeitar a nossa legislação à legislação da União Europeia. Então, quer dizer, a gente abre mão completamente da nossa soberania nacional, das nossas instituições, do nosso Congresso Nacional e fala, olha, o que está liberado na União Europeia está liberado aqui. Olha, tá meio esquisito esse seu comunismo aí, né? Vocês viram como o deputado Kim Kataguiri tenta fugir das questões. Ele citou de maneira errônea, mentindo à União Europeia, e eu fiz uma proposta para ele defender que os mesmos agrotóxicos que são permitidos na União Europeia sejam permitidos no Brasil e, consequentemente, os que são banidos lá sejam banidos aqui. O que é que isso significaria? Isso significaria que, em média, 30% dos agrotóxicos usados no Brasil seriam banidos. Aí ele foge com a proposta, com um negócio retórico, ei, comunista, e tá querendo imitar a União Europeia para não responder a pergunta. Você vê que o deputado defende o uso de venenos que a população europeia não consome. Então, não pode usar na França, não pode usar na Itália, não pode usar na Alemanha, não pode usar na Bélgica, mas pode usar no Brasil.